As aulas nas escolas privadas, municipais e estaduais recomeçam entre os dias 17 e 24 de fevereiro. Mas muita gente que não está viajando nas férias prefere antecipar a compra do material escolar e já existem, inclusive, promoções nesse sentido. Mas além das promoções, como fazer para evitar gastos acima do planejado? E mais, tornar esse momento um aprendizado de educação financeira e de sustentabilidade para os filhos. Esse é o assunto do quadro Educar Nossos Filhos e Agora, uma parceria da TV com os colégios maristas. E a gente conversa com a coordenadora pedagógica do Colégio Marista Assunção, a Mônica Knopper. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Bom, essa época de troca de ano, né? Eu me lembro da minha época, deve lembrar da sua também, né? Era super bom, tudo novinho, a gente queria caderno, queria uma caixa de lápis de cor, caixa de canetinha. Só que hoje em dia se pensa muito, no custo e dois, na sustentabilidade. Ou seja, utilizar os recursos, utilizar o que a gente tem até o final, justamente em respeito ao meio ambiente. Isso é ensinado na escola, isso é trabalhado com os alunos? A ideia é que sim, que seja trabalhado. Até a nossa próxima, o planejamento estratégico da Rede Marista, ele vai trabalhar sobre isso. Ele trabalha 3 níveis de sustentabilidade. Então, trabalha com a sustentabilidade financeira, social e ambiental. E aí faz com que a gente realmente promova estudantes que tenham essas características. Mas como conversa com os alunos sobre isso? Como o pai e a mãe convencem, especialmente os menorzinhos, sobre isso? Sim, o que acontece é que a gente precisa transformar sempre essa problemática da compra de materiais escolares numa aprendizagem. Então, a gente precisa conversar com eles para que eles entendam como é que toda essa questão financeira funciona, né? Não dá para a gente deixar, como alguns especialistas falam, deixar as crianças de lado, né? Não levá-las junto para fazer as compras e achar que a gente está resolvendo o problema. A gente está vendo algumas imagens, a quantidade de opções, né? Se pra gente que é adulto, também já gosta de um caderno, às vezes uma caneta colorida, mulheres em especial, né? A gente vai fazer um planejamento, alguma coisa, gosta de trabalhar com isso. Pra gente já é difícil escolher, imagina para uma criança. Como é que se parte essa educação, assim, em casa? Qual é a primeira combinação? Estão pensando em sair para comprar material escolar, o que se combina em casa? Sim, a primeira coisa é a gente conseguir olhar para os materiais escolares que já tem, que restaram do ano anterior e poder ver o que realmente é possível ser utilizado para o próximo ano. Então, esse é o primeiro passo. Cadernos, antigamente não se podia usar o mesmo caderno, mas hoje em dia às vezes sobra metade de um caderno. Pode-se continuar usando? Na realidade, até pode utilizar o caderno, mas eu sempre falo que se for para investir em alguma coisa, que se invista então num caderno novo. Porque até pedagogicamente isso é interessante, que a gente comece no início do caderno, né? Então, poder dá para usar as páginas do outro para fazer um bloco de rascunho, com certeza. Coisa assim. Bloquinhos de estudo, a gente utiliza bastante para poder, aquele material que restou, a gente poder utilizar para poder estar aprendendo de outras formas. Então, não jogar fora. O que mais dá para reaproveitar do ano todo? Tem muitas coisas que a gente acaba podendo utilizar, as próprias canetinhas, né? Dependendo da forma como a gente utiliza, elas ainda estão funcionando super bem para o próximo ano. A tesoura também, a mochila, dependendo da situação, também dá para dar uma lavadinha na mochila e conseguir reutilizá-la novamente, o próprio fichário, dependendo, né? Trocar as folhas. Então, poder pensar nisso como realmente um momento de olhar para aqueles materiais e não criar novas necessidades, e sim realmente comprar o que for necessário, o que a gente estiver precisando. Bom, algumas vezes os pais olham para a lista da escola e se perguntam se tudo aquilo vai ser necessário, né? Ou se, enfim, algumas escolas têm uma lista muito grande, não sei como é o caso dos maristas, mas a gente está falando genericamente. Os pais são incentivados a questionarem ou até mesmo negociarem com a escola aquela quantidade de material? Sim, o que está acontecendo bastante é com a aprovação dessa nova lei que proíbe alguns itens na lista de materiais. Isso fica... Por exemplo, o que está proibido? Está proibido alguns materiais coletivos, que antes eram pedidos e que não são utilizados diretamente pela criança. Então, isso está fazendo com que acelere esse questionamento dos pais. Então, a gente teve que ter todo um cuidado na própria rede, e também o Cinep está orientando sobre isso, para que a gente possa
realmente pedir o que for utilizado pela criança. Perfeito. Bom, tem os livros também. Normalmente os livros já são indicados pela escola para que se busquem determinadas livrarias, até uma livraria junto à escola, onde tem um valor mais barato, né? Mas existem pais que se juntam para fazer essas compras direto com a livraria, com a editora. Com a editora é mais difícil, mas para fazer essa compra direto numa livraria. Isso é indicado? Se consegue bons descontos? Sim, a gente tem algumas práticas também da própria editora, ir até a escola e oferecer uns descontos bem significativos em função de estar oferecendo diretamente ao cliente, que daí acaba retirando aquela parcela que seria o lucro da própria livraria. Então isso funciona, vale a pena, assim. Bom, e uniforme? Uniforme, normalmente, quando tem a própria marca registrada, aí a gente tem... são alguns estabelecimentos que podem fazer a venda. Daí é um pouquinho mais complicado a gente barganhar nesse sentido, né? Mas aí tem que ser nesses aí. Que daí tem que ser, acaba sendo... De um ano para o outro pode utilizar também, Pode, não tem né? problema nenhum. O próprio uniforme, isso também é interessante a gente dar uma olhadinha e ver, né? Quando a gente faz a própria compra, comprar um pouquinho maior também sempre ajuda, né? As crianças crescem muito rápido. Então, a gente comprar um tamanhozinho um pouquinho maior que vai poder ser utilizado no outro ano, não tem problema nenhum. Exato. É algo que a gente consegue reutilizar sem problema. E, às vezes, os próprios alunos reclamam um pouco do uniforme, mas ele acaba poupando as roupas, né? E também tem a questão de poder não utilizar a roupa para que seja algo de comparação entre os estudantes. Um diferencial, né? Faz um equilíbrio também. Isso faz com que eles se sintam melhores também nessa própria convivência, ainda mais para os adolescentes que têm uma comparação, né, total. Então, eu poder estar utilizando aquele uniforme. Claro, eu vou fazer o meu diferencial, eles colocam, né, um acessório diferente, alguma coisa assim, um sapatinho diferente, isso não tem problema, mas a gente poder manter mais ou menos o mesmo nível para que ninguém se sinta mal. Hoje em dia, nos maristas, e é claro, isso é praticamente padrão nas outras escolas também, o que tem que se usar do uniforme e o que pode se abrir mão? Isso depende muito das escolas, assim, cada escola ela tem uma cobrança. Então, tem algumas escolas da própria rede que utilizam já o uniforme completo. Tem outras que não, que elas estão fazendo essa... Gradualmente, né? Então isso depende muito, né? Agora a gente está tendo nas próprias escolas públicas também essa aquisição do uniforme, que era algo que a gente não tinha. Hoje a gente tem na rede pública algo bem forte dos uniformes, na própria rede de Porto Alegre. Já tem o uniforme oferecido, né? A gente está em processo de aquisição, rede de Canoas também. Perfeito. Bom, professora, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. De nada, foi um prazer. E os conteúdos discutidos aqui podem ser acompanhados no site www.educarnossosfilhos.com.br.